Oi pessoal, Breno Guerreiro de volta. Apesar de já terem sido iniciados alguns saques do FGTS na Caixa, eu percebi que muita gente ainda está com dúvida, então eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer um pouco os principais pontos das alterações. Primeiro de tudo, vamos entender o que o FGTS significa. Ele é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e é de certa forma uma poupança forçada que todo mundo que trabalha sob carteira assinada, que são as regras da CLT, tem. E qual que é o problema do FGTS? Basicamente, o maior problema é que o nosso dinheiro fica travado na Caixa. A gente não pode movimentar ele quando a gente quiser. As principais formas de pegar esse dinheiro são quando a gente é demitido sem justa causa, no caso da aquisição de um imóvel, na caso da existência de uma doença grave ou quando a gente aposenta. No caso de demissão sem justa causa, o empregador ainda tem que pagar uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS que você tem lá. Mesmo que você tenha feito alguma retirada, o cálculo é feito sobre o total que você deveria ter no FGTS. E qual que é o segundo grande problema do FGTS? O rendimento que ele dava até pouco tempo atrás era inferior à inflação. Então, mesmo que você visse o seu dinheiro aumentando um pouquinho lá, na realidade você estava perdendo poder de compra, igual a gente falou no último vídeo. O FGTS rendia só 3% ao ano, mais uma taxa chamada taxa referencial, sendo que essa taxa hoje é zero. Nos últimos anos, a inflação chegou a passar de 10%. Então, numa conta simplificada, se a gente pegar uma inflação de 10% e uma rentabilidade do FGTS de 3%, a gente estava perdendo um poder de compra de 7%. Só que uma coisa mudou. A partir de 2017, o governo começou a distribuir para quem tem FGTS 50% dos lucros do fundo. Esse fundo gera lucro porque o dinheiro nosso que está lá é emprestado para financiar várias atividades. A partir desse ano, o governo está propondo distribuir 100% dos lucros para quem tem conta no FGTS. E o que isso muda na prática? Com a distribuição dos lucros, o FGTS que rendia historicamente abaixo da inflação vai começar a render acima. Inclusive, o FGTS nesse ano vai render acima da poupança, que é o investimento mais comum no mercado brasileiro. Para vocês terem ideia, esse ano o FGTS vai render 6,2%, enquanto a poupança vai render 4,55%. Só que aqui a gente começa a ter um outro problema. A gente sabe que esse ano o FGTS vai render acima da inflação, vai render acima da poupança, por exemplo. Só que a gente não sabe nos próximos anos. Pode ser que mais para frente a gente volte a perder poder de compra. Então vamos falar das duas mudanças que estão acontecendo agora, que são o saque imediato e o saque aniversário. No caso do saque imediato, o governo está permitindo que as pessoas saquem até R$ 500 da sua conta do FGTS até o dia 31 de março de 2020, com o intuito de movimentar a economia. Se você tiver mais de uma conta no FGTS de empresas diferentes que você tenha trabalhado e não tenha sacado esse dinheiro, você vai poder sacar até R$ 500 de cada uma dessas duas contas. A pergunta que eu mais ouço com relação ao FGTS é justamente com relação a esse saque imediato, se eu acho que a pessoa deveria sacar esse valor. Na minha opinião, sim, desde que você use esse dinheiro para quitar uma dívida ou para fazer um investimento. No caso da dívida, mesmo que esse dinheiro não dê para pagar a totalidade dela, você pode fazer um pagamento parcial, porque com certeza os juros da dívida é muito maior do que o rendimento do FGTS. No caso de investimento, como a gente não sabe quanto que o FGTS vai render nos próximos anos, pelo menos a gente vai ter acesso ao nosso dinheiro e não vai deixar ele travado lá. Agora, se você não tem dívidas, está perto de se aposentar e não tem muita experiência com investimentos, talvez seja melhor deixar o dinheiro rendendo lá. Agora, uma recomendação geral é você não sacar esse dinheiro se você não pensa em usar para quitar uma dívida e não pensa em usar para investir, simplesmente para gastar. Nesse caso, minha recomendação é que você deixe o dinheiro lá. E com relação ao saque aniversário, esse está causando muita confusão. Essa nova modalidade vai permitir que você saque uma parte do seu dinheiro do FGTS todo ano, dependendo do mês do seu aniversário. E o que a gente precisa entender sobre isso? Hoje, o FGTS é chamado de saque-rescisão, porque como a gente já disse no começo do vídeo, você consegue sacar esse dinheiro no caso de uma demissão sem justa causa. E é aqui que está a grande confusão. Se você mudar do saque-rescisão para o saque-aniversário, você não vai ter direito mais a resgatar a totalidade do seu FGTS no caso de uma demissão sem justa causa. Mas a multa dos 40% você vai conseguir receber, independente de estar no saque-rescisão ou no saque-aniversário. O restante do dinheiro vai continuar depositado na Caixa, registrado no seu nome como sempre foi. Ele não vai sumir igual umas fake news publicaram por aí. A mudança de saque-rescisão para saque-aniversário não é automática. A Caixa ainda vai divulgar como você vai fazer essa solicitação de mudança. Eu peguei as dúvidas mais comuns com relação ao FGTS para a gente discutir agora.
A primeira pergunta é: se eu fizer o saque imediato de até R$ 500, eu perco o direito de resgatar o FGTS no caso de uma demissão sem justa causa? Não, tudo continuará normal. Todos têm direito ao saque imediato, e isso não implica em mudança do saque rescisão para o saque aniversário. A segunda pergunta é: o que acontece com o meu saldo do FGTS se eu for demitido sem justa causa e tiver optado pelo saque aniversário? Bom, você não vai ter direito mais a resgatar o saldo que está no FGTS da Caixa, mas você continua tendo direito à multa rescisória de 40%. O saldo do FGTS não vai sumir, não vai ser tomado pela Caixa, ele vai continuar lá depositado no seu nome, rendendo de acordo com o FGTS. A terceira pergunta que eu encontrei é: se eu optar pelo saque aniversário, eu não vou poder mais usar o dinheiro para financiamento imobiliário? Isso não é verdade, você vai poder continuar usando o dinheiro normalmente para financiamento imobiliário. A quarta pergunta que eu encontrei é: se eu optar pelo saque aniversário, a multa rescisória de 40% será menor por causa das retiradas? Isso também não é verdade, porque a multa é calculada sobre os valores que a empresa depositou para você no FGTS, mesmo que você tenha feito retiradas. A quinta e última pergunta é: eu posso voltar atrás depois que eu escolher o saque aniversário? Sim, você pode voltar para o saque rescisão, mas só depois de 2 anos. Bom, em resumo, a minha opinião: se você investe ou tem alguma dívida para pagar, o saque imediato de até R$ 500 vale a pena. No caso da mudança para o saque aniversário, eu só recomendo se você já mexe com investimentos, ou se você tem um emprego estável, ou se você tem uma reserva financeira para imprevistos, porque no caso de uma demissão sem justa causa, você só vai pegar os 40% da multa, você não vai ter mais acesso à totalidade do seu FGTS. Bom, por hoje é isso. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas com relação às mudanças do FGTS e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!